Fala, pessoal! Como nós havíamos prometido, semanalmente nós teremos aqui no canal Fala Góis uma entrevista com alguém de bastante relevância que possa trazer informação e instruir. A informação é tudo. E o nosso objetivo, vocês sabem o canal, a gente tem apresentado a questão Fala Góis e hoje a gente vai ouvir Fala Alexandre. Hoje nós vamos ouvir Alexandre Costa. Alexandre Costa é nascido em São Paulo, é um escritor. Ele tem 4 livros publicados, começando com a introdução à nova ordem mundial, Bem-vindo ao Hospício, Brasil e a nova ordem mundial, e em cooperação também participou de várias faces da nova ordem mundial. Alexandre, é um prazer tê-lo conosco. Para mim, na verdade, é uma honra. Eu pude acompanhar o seu trabalho desde o início, né? Fiquei também curioso, eu não lembro ao certo quando foi que você escreveu a introdução à nova ordem mundial. Queria que você falasse um pouco sobre isso, que foi o seu primeiro livro nessa linha, né? Mas, Alexandre, eu gostaria de saber o seguinte, professor Alexandre Costa, né? A gente sabe que você tem um trabalho muito grande, você não pegou esse conhecimento que você pesquisou somente para você tem divulgado esse trabalho, assim como o Olavo de Carvalho fez um trabalho com várias pessoas, e o que a gente tem hoje no mundo, e principalmente no Brasil, questão política, muitas pessoas que foram aluno do Olavo e aprenderam muita coisa, abriu o olho, caiu a venda para muita gente. A gente sabe que o seu conhecimento você tem transmitido, e muitas pessoas têm bebido dessa água e têm acordado para muitas coisas que no passado passava assim de largo, ou pior, passava na frente e a pessoa não enxergava, não via. Mas, Alexandre, eu gostaria de saber o seguinte, você se considera, primeira questão aqui, um escritor, um pesquisador ou um investigador? Qual que é a linha que você acredita que você segue e o seu trabalho pauta em quê? Bom, então, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, obrigado pelas palavras gentis. Eu gosto de dizer que eu sou escritor, é o que eu sempre quis fazer e acho que é o que eu faço mais, né? E um escritor que procura alertar as pessoas sobre coisas que eu percebo na realidade e tento conectar várias dessas percepções para que tudo fique mais claro, né? Então, como os assuntos que eu trato são assuntos que ainda não se encerraram, né? Nós estamos tratando de algo dinâmico que está se desenrolando agora mesmo. Então, é algo que nunca acaba, né? Então, eu não acho que a melhor definição mesmo é alguém que tenta entender a realidade e escrever para os outros entenderem também. Sobre o que você perguntou, o Introdução à Nova Ordem Mundial, que é esse livro aqui. Essa edição é de 2015, mas eu lancei ele com uma edição anterior em 2012, tá? O primeiro, e depois vieram os outros livros, mas o primeiro é 2012. Antes eu escrevia sobre outras coisas. Muito bem, eu falo isso porque, como eu acompanhei, eu vi o quanto você evoluiu. Você sempre foi uma pessoa muito aplicada, conhecia, sempre estudou, muito estudioso, mas o boom que aconteceu com você e com o seu trabalho desse tempo, então, de 2012 para cá, é algo que eu vou dizer para você, é inspirativo, tá? E eu não acredito que uma pessoa faça isso sem a determinação e a direção de Deus. Eu tenho lido o seu livro, é um livro super bom de ler, gostoso de ler, introduz mesmo, a gente não conhece essa área, e quando eu vou lendo, eu vou agradecendo a Deus pela sua vida, porque eu vejo que não é algo simplesmente sua, mas a gente vê realmente uma inspiração de Deus para te dar condições de pesquisar e traduzir isso para gente que não tem muito conhecimento e passa a conhecer. Bom, eu costumo dizer, só para fechar isso que você falou, que primeiro que eu acho que toda inteligência, toda manifestação da inteligência é uma revelação divina, né? E
E eu costumo dizer para os alunos, para as pessoas que seguem o meu canal, para os leitores, que a melhor maneira de interpretar a realidade é pedir para Deus te orientar. Porque como nós estamos imersos em um mundo de praticamente informações infinitas, né? Então, onde está a verdadeira busca pela verdade aí? É conectar essas coisas, né? E muitas vezes, isso, quando a gente acha que depende só de nós, a gente não consegue. Mas, às vezes, a gente entende algo que aconteceu, a gente não sabe direito qual foi o caminho daquela compreensão, né? Porque eu acho que é Deus que está ajudando a gente a entender, porque o próprio Jesus não falava, onde tiver o seu tesouro estará seu coração, ou onde estiver o seu coração estará o seu tesouro, né? Então, o que eu acho que é nesse sentido do coração, é você querer mesmo conhecer a verdade, mesmo que ela te dê uma surra, entendeu? Mesmo que ela seja o oposto do que você espera, né? Então, eu acho que é nesse sentido que o cristianismo fala tanto em humildade, né? A humildade de aceitar a realidade do jeito que ela é. Muito, muito obrigado. Alexandre, na década, minha área é a área de câmbio, então a gente sempre está trabalhando com empresas envolvidas com as operações, comércio exterior e tudo mais. E eu me lembro muito forte que na década de 90 houve um movimento muito grande de fusões das empresas. Então, quando você tinha uma empresa se fundindo, e você tinha que fazer todo o relatório do Banco Central, fazer os registros, que são coisas técnicas de investimento. Então, eram duas empresas, e você tinha que fundir uma empresa na outra, às vezes não tinha capital contaminado, tinha toda uma técnica para fazer. E isso me saltou meus olhos, porque aconteceu muito disso na década de 90. Muitas empresas se fundiram, especialmente no Brasil, e esse trabalho foi um trabalho muito intenso na época. Depois deu uma acalmada. E a gente percebia que era o seguinte, havia vamos dizer assim, uma justificativa, que quando você tem 4, 5, 6 empresas do mesmo segmento, setor elétrico, setor automotivo e vários tipos de setores, o setor automotivo até que se manteve um pouco intacto, né? Mas setores, elétrico, algumas fábricas, então você tinha lá o primeiro no ranking e até o sexto. E aí o pessoal disse, olha, não tem condições de você ficar em sexto, em quinto e quarto. Até o terceiro ainda vai, mas se você estiver abaixo do terceiro, ou você vende ou você compra. Então, nós vimos um movimento mundial de empresas aí enormes comprando as suas concorrentes e montando, então, a sua estrutura. Realmente, aí os setores ficaram muito restritos. Havia até discussões sobre dumping, aquele cartel, e aí tinha que passar pelo CAD no Brasil para ver se era aprovado, porque senão era um domínio econômico muito forte daquele segmento. Os compradores, fornecedores, perderiam toda a chance de discutir sobre aquilo. O que eu quero trazer para hoje, e para que você possa nos ajudar a entender, hoje, essas fusões acontecem, mas não é mais uma fusão de uma empresa comprando a outra no mesmo setor. É uma empresa comprando setor que não tem nenhuma relação com ela. E que não está também numa cadeia horizontal, como era, por exemplo, o Grupo Matarazzo, que tinha a sua fábrica e montava verticalmente, né, digo vertical, e ali ele fabricava isso. Ele acabou não dando certo no caso da Matarazzo. Mas, enfim, são empresas que compram setores que não tem nada a ver com dela, eles falam que é para diversificar, por causa do risco, mas o problema é que o mundo está ficando na mão de pouquíssimas pessoas. Isso faz parte, na sua opinião? O que tem isso a ver com a Agenda 2030? Não tem? Eu já gostaria que aí você pudesse discorrer, porque a gente está vendo tudo acontecendo na pandemia e a gente quer entender se vai chegar. Você acha que em 2030 eles vão realizar o projeto? Você acha que isso é inevitável? O que você pensa? O que você me fala sobre isso? Você fez 3 perguntas de $1 milhão aí. É 3 milhões de dólares aí já. Então, sobre essa questão dos acúmulos aí, né? Deixa eu só ver se eu...
eu não vou, acho que consegui encontrar agora, mas tem um livro dos anos 70 que já explicava o começo desse problema. O livro se chama A Ditadura dos Cartéis. Um ótimo livro, saiu no Brasil, dá para achar ele baratinho, aí usado, eu indico para todo mundo, porque vai dar para entender como funcionou, como foram se formando esses cartéis modernos, né? Que é diferente daqueles cartéis do começo do século XX. E o que você falou é verdade. Eu não sei, eu não tenho conhecimento se isso começa mesmo nos anos 90, mas a partir dos anos 90 ficou mais nítido. Começa a ter uma presença muito mais forte nessas aquisições dos fundos de investimento. Então, aí desdobra isso que você falou. Uma empresa começa a comprar outra que não tem nada a ver com o segmento dela. Porque, na verdade, eles não estão mais pensando no aspecto produtivo dessa empresa, mas sim no aspecto monetário dela, financeiro só. Porque começa essa onda de profissionais especializados em enxugar a empresa, não é? Lembra que começou aquela onda, né? Os caras contratam uma nova diretoria, o cara enxuga a empresa, manda embora, paga umas dívidas, renegocia as suas dívidas e vende a empresa de novo. Porque, na verdade, o que eu noto é que nessas últimas décadas foi sumindo aquela ideia do empresário, que a vida do cara é o produto que ele faz, né? A gente conheceu vários, seja na família, seja empresas que eu trabalhei, aquele cara que, assim, o cara fabrica livro. A vida do cara era livro. Ele tem um amor por aquilo. A vida dele era aquilo. A empresa era algo sentimental até. Esse tipo de empresário não existe mais, exceto nas pequenas empresas. Porque o cara não tem mais nada a ver com aquilo lá, né? E essa cultura se alastrou para os executivos também, né? Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa que estava falando que pegaram um cara da presidência de uma outra empresa de um segmento completamente diferente e ele não sabia nem direito quais os produtos que a empresa fazia e virou presidente de uma hora para outra, né? Porque essa ideia dessa nova mentalidade na área profissional e que vai se intensificar agora de acordo com o próprio Fórum Econômico Mundial, né? E essa presença de fundos de investimento leva a anomalias, no meu entender, que por exemplo, eu fiz uma live com o doutor Alessandro Loyola, que você já fez live com ele também, né? Foi muito legal, inclusive, a sua live. Então, e nessa live com o Alessandro Loyola, nós falamos sobre isso, sobre como na indústria farmacêutica, por exemplo, fundos de investimento, eu não vou falar o nome, mas 3 ou 4 fundos de investimento controlam boa parte da indústria farmacêutica, das fabricantes de teste e da mídia. Então, imagina como isso começa a engrenagem a funcionar bem azeitada, né? O cara que defende um tratamento publicamente, a empresa que determina o tratamento e a empresa que fabrica o medicamento pertencem todas ao mesmo fundo de investimento. 2 das maiores marcas americanas, eu vou evitar falar nome de empresas, eu estou evitando agora porque está tendo um ativismo judicial nesse aspecto, entendeu? Como forma de intimidar a gente, as próprias corporações assim começam a processar, mesmo que elas sabem que vão perder, mas só para atazanar a vida da pessoa, né? E eles têm lá um departamento com 10 advogados sem trabalhar lá, sem ter o que fazer. Então, processa os caras aí, né? Então, eu estou evitando falar nome de empresa, mas 2 das maiores marcas americanas, que são as grandes concorrentes na opinião pública, hoje pertencem ao mesmo fundo de investimento. São 2 praticamente símbolos americanos,
são controlados hoje pelo mesmo fundo de investimento. Então, toda aquela concorrência feroz que a mídia mostra sobre essas grandes corporações, na verdade, elas só existem no plano da parte executiva do negócio e não na parte dos sócios do negócio, né? Os associados não estão concorrendo. E alguns anos atrás, teve um francês que fez um trabalho muito interessante. Ele entrou numa das grandes lojas um dos grandes hipermercados da França, e ele anotou todas as marcas que estavam nas gôndolas, todas as marcas de produtos, de todas as gôndolas. Mais de 80% dos produtos dessas marcas pertenciam a 11 corporações. 11. Mais de 80% de um dos maiores hipermercados da França, os produtos na gôndola são de 11 empresas. E aí você vai olhar essas 11 empresas, tem pelo menos uma meia dúzia de fundos de investimento que tem 10% de uma, 5% da outra, 7% da outra. Na indústria farmacêutica, é que eu não quero falar o nome do fundo, mas se vocês forem ver, é assim, você pega os 3 maiores fundos de investimento hoje, que eu tenho notícia, eles estão profundamente envolvidos na indústria farmacêutica. E alguns deles, curiosamente, investiram bilhões de dólares em 2019. Ninguém da grande imprensa achou curioso isso, né? Achou estranho que uma empresa que tinha acabado de ser criada, não vou falar também o nome, meses depois que ela foi criada, ela recebeu assim mais de 100 vezes o seu valor de mercado em investimentos. E aí, pouco tempo depois, ela tinha uma grande notícia. Assim, então, essa questão da concentração não para aí, né? Porque até esses fundos de investimento, quando você vai ver, eles estão ali, aquelas 300, 500 famílias que controlam tudo isso. Parece teoria da conspiração, eu sei, mas pesquisem, quem não acredita, pesquisa, vai ver quem é o fundo de investimento que está em todos os laboratórios da indústria farmacêutica. E como hoje essa ideia do empresário, né, porque a gente teve aquela imagem do Henry Ford, né? A nossa imagem dos grandes empresários, o Henry Ford, o cara faliu várias vezes para criar o automóvel, o sonho do cara era o automóvel. Então ele se dedicou, ele não estava ali pelo dinheiro. É claro que ele queria o dinheiro, mas é nítido que o que ele queria era produzir automóvel. Ele queria fazer um carro, cara. E não tem uma nostalgia, não existe uma nostalgia. Não existe mais isso. Inclusive, a empresa do Henry Ford é um exemplo de atitude exatamente oposta ao seu fundador, né? É exatamente oposta. Eles não estão mais preocupados. Agora, a preocupação é na especulação financeira. Como você deve saber, envolve câmbio, envolve compra e venda de ações, esses lançamentos das startups. Boa parte da economia hoje é tudo muito abstrato, né? É tudo, por isso que é tão arriscado ter bolhas, né? Porque não tem mais aquela ideia do exemplo que você deu do Matarazzo. O cara estava investindo numa expansão do negócio dele, mas era para atender o próprio negócio, né? Hoje não é mais assim. Alexandre, me fala uma coisa. Você acredita que, com relação à Agenda 2030, você vai precisar de mais tempo para responder? Acredito que sim. Não, a Agenda 2030... Eu estou aqui já entusiasmado com tudo que eu estou ouvindo, então eu penso o seguinte, a gente pode fazer essa no próximo bloco, colocar já essa posição no próximo, para que você possa discorrer, porque eu acredito que é um assunto muito mais amplo, não? Tá, porque assim, a conexão com esse assunto aí de corporações, apesar de serem assuntos diferentes, eles têm um ponto de contato aí. Na minha opinião, e eu costumo dizer isso já há alguns anos, eu
para analisar se uma iniciativa ou um fenômeno político ou um fenômeno social colabora ou não para a formação disso que eu chamo de nova ordem mundial, né, dessa criação dessa nova civilização, eu considero que essa iniciativa ou esse fenômeno tem que, se ele estiver coerente com esses 3 princípios que eu vou falar, ele é favorável a essa nova civilização. O primeiro princípio é que toda iniciativa que aumente o poder do Estado, aumente o poder dos burocratas estatais, e na área interna e na área externa aumente o poder dos organismos internacionais, se uma iniciativa favorece isso de alguma forma, ela está colaborando para essa formação. E o número 2, a diminuição dos direitos naturais dos indivíduos e das soberanias nacionais. Se alguma iniciativa tomada por um organismo internacional ou mesmo por um organismo interno na nação favorece a diluição da sua soberania nacional, ele está colaborando. Favorece para diminuir aqueles direitos naturais das pessoas que nenhuma Constituição poderia tirar, eu também acho que colabora. E o terceiro, que é onde se encaixa e é onde está o ponto de contato, é que qualquer iniciativa que favoreça a concentração dos mercados mais rentáveis nas mãos das grandes corporações, ela está colaborando com a nova ordem mundial. E é aí que está o ponto de contato que a gente acha entre a Agenda 2030, porque a Agenda 2030 ela tem basicamente 2 funções: aumentar o poder dos burocratas e diminuir o poder do indivíduo. E diminuir as soberanias, porque começa a obedecer recomendação da ONU, da Unicef, da Unesco, ou seja lá qual for o organismo. Então, o ponto de contato é esse, que é esse ponto dessa cartelização aí da economia, dos grandes monopólios, que vão sair dessa crise muito mais poderosos, né? Vejam que o cara mais rico do mundo, em 2 anos, já vai aumentar cerca de 60% a sua fortuna. Em 2 anos. Né? Então, é algo assustador, assim. O quanto isso vai concentrar ainda mais, né? Então, a gente pode fazer o segundo bloco falando da Agenda 2030, porque ela tem mais a ver com outras características da nova ordem mundial que não dizem respeito simplesmente às questões políticas, né? Porque a nova ordem mundial tem um aspecto político que é o globalismo, o aspecto de criar um governo mundial, seja agora um governo, seja daqui 20 anos, 30 anos. Na verdade, eu acho que eles colocaram a Agenda 2030, não iam escolher esse número à toa, né? Então, é porque eu acredito que no planejamento deles, quando chegar 2030, não é que vai começar algo. Não, quando chegar 2030 tem que estar tudo instalado já. Porque algumas coisas já estão aí. Né? Então, e ela diz respeito a essa mudança social, mudança cultural. São 17 ODS, né? Depois a gente vai entrar em cada um deles, ou pelo menos no conceito deles. Eu tenho um texto no meu site, que aí eu vou indicar depois, que eu traduzi e coloquei lá no site, de um autor americano que decodificou os 17 ODS. Então, ele coloca assim, a frase formal, né? Acabar com a pobreza do mundo, porque é sempre esses eufemismos, né? Essas figuras de linguagem, né? Que a gente sabe que isso aí nunca vai acabar, né? Aí ele decodifica o que eles querem fazer isso, aumentar imposto, entendeu? O que está embutido em cada uma delas. E eu fiz das 17, está lá no meu site. escritoralexandrecosta.com.br. Mas aí a gente entra no Agenda 2030 no próximo bloco. Muito bem. Então, Alexandre, eu agradeço já por essa introdução, por essa posição que você tem trazido para a gente. Com relação à Agenda 2030, a gente precisa entender mais, né? Eles gostam de colocar data, agora a gente fala sobre 2020, 2023, mas 2030 é que realmente
causa espanto também quando você vê o ministro do STF abrindo os trabalhos, dizendo que está totalmente alinhado à Agenda 2030, e as pessoas falam, o que é isso? Que bonito, esse nome é bonito, parece uma coisa muito boa, né? Quem não conhece, quem não tem ideia, mas o problema é que não é bem assim, o negócio é cada vez mais tirando direitos, tirando uma série não é atrapalhando, não, é interferindo mesmo na sua vida, né? Então, nós vamos aqui, então, encerrar esse primeiro momento com Alexandre Costa. Muito obrigado, Ale, né, vou falar assim, professor Alexandre, e uma honra ter você aqui. Muito obrigado. A honra foi minha, muito obrigado, e espero que tenha ajudado, pelo menos um pouco, aí a entender melhor esse mundo louco que estamos vivendo.